Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, no nome de Cristo, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, tá certo? E eu queria começar fazendo uma pergunta a você. Você sabe o que é que Deus quer de você? Você já parou para pensar nisso? Esse é o pensamento de muitas pessoas. O que Deus quer de mim? O que Deus gostaria que eu fizesse? Qual o comportamento que Deus queria da minha pessoa? Será se eu estou agradando a Deus? Será se eu não estou? O que Deus quer de mim? Então, eu tenho algumas observações dentro da Bíblia Sagrada que nos dá uma orientação. Primeira coisa, o que Deus quer de você? Eu vou lhe responder. Deus quer que você seja uma pessoa fiel a Ele de todo o seu coração. Está baseado no livro de 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 24. Está escrito desta forma: Tão somente, pois temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandes coisas vos fez. Observe uma coisa, esse período em que o livro de 1 Samuel foi escrito, esse momento que eles estavam vivendo, foi um momento de grande dificuldade, porque o povo tinha abandonado o verdadeiro Deus, tinha abandonado o verdadeiro Senhor, e quando o ser humano ele se esquece de Deus e procura buscar os prazeres que a vida oferece, o que acontece? Ele abre uma porta para que o mal, para que os seus adversários possam vir sobre a vida dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Israel abandonou o Senhor. E de repente quem começa a se aproximar? Os adversários. Quem? Os filisteus. Os filisteus começam a chegar, começam a cercar a Israel e eles ficam preocupados. E eles procuram o profeta Samuel e Samuel resolve orar ao Senhor por eles. Samuel começa a clamar a Deus por eles. Mas Samuel faz uma pergunta para eles: vocês querem verdadeiramente servir ao Senhor? É de todo o coração que vocês querem servir? Então eu vou orar. Temei ao Senhor, servi ao Senhor fielmente de todo o vosso coração. Então é isso que Deus, que o nosso Senhor, Ele quer de mim, Ele quer de você. É que nós sirvamos a Ele com um coração fiel. E eu digo uma coisa para você: ter um coração fiel a Deus é você, meu amigo, ser fiel à sua esposa. Isso é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus é você ser fiel dentro do seu trabalho, sendo honesto, sendo uma pessoa sincera, sendo uma pessoa de confiança. Isso é ser uma pessoa fiel. Ser fiel a Deus é ser fiel também aos homens, é ser fiel às pessoas que lhe cercam. Então o que Deus quer de você? Deus quer que você seja uma pessoa fiel. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer de você? Deus quer que você seja uma pessoa que tenha temor a Ele. E eu também trago um versículo bíblico para dar respaldo a essa palavra. Salmos capítulo de número 2, versículo de número 11 diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Você sabe qual é o significado dessa palavra temor? Temor não é ter medo. Temor não é ser uma pessoa apavorada quando se fala em Deus, quando se fala das coisas de Deus. Temor significa sentimento profundo, sentimento de profundo respeito a Deus. Você tem esse sentimento? Você tem um profundo sentimento de respeito a Deus, de respeito à palavra de Deus? Se você tem, Deus abençoe, continue assim. Se você não tem, continue do jeito que você está, ou comece a repensar os seus valores. É você quem escolhe. Mas se você verdadeiramente quer servir ao Senhor, então
seja uma pessoa que tema ao Senhor. Temer a Deus é ter um sentimento profundo por Ele, é ler a sua palavra, é louvar o seu nome, é dar crédito às Escrituras Sagradas e crer verdadeiramente em tudo aquilo que está aqui. Muitas pessoas, elas acreditam na Bíblia Sagrada de uma forma parcial. Elas tiram alguns trechos que lhe agradam, tiram alguns trechos que respaldam a sua maneira de viver. Aquelas que vai no contrário ao seu modo de vida, ao seu modo de ser, elas não creem. Que temor é esse que você teme a Deus? Temer a Deus é crer nas Escrituras sagradas por completo e não apenas em parte que te agrada. Saiba você disso? Sirva a Deus com temor. Sirva a Deus com tremor. Tenha um profundo respeito por Deus. O que Deus quer de você? Deus quer que você sirva a Ele, sabe como? Com alegria. Salmo de número 100, versículo de número 2, o salmista escreveu assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, esse é um dos terceiros pilares que eu encontro uma forma, uma maneira de servir a Deus. Qual? Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com vontade, servir ao Senhor com inteireza de coração. Se você vai para a sua igreja, seja você católico, vá para a missa alegre. Quando estiver lá, alegre-se, refrigera o teu coração, te entrega naquilo que você crê, vai com alegria. Você é evangélico, não professa nenhuma fé, e vai para um culto evangélico, vá com alegria, vá com felicidade. Quando chega lá, desliga teu celular, não fica preocupado com o mundo externo, fica preocupado com tudo aquilo que está acontecendo, buscando te envolver com Deus, buscando se encher cada vez mais do Espírito Santo. Viva os louvores, viva as canções, viva a pregação, comece a tomar posse de tudo aquilo que está acontecendo e coloca dentro do seu coração. E isso sabe como? Com alegria, com vontade. E eu lhe confesso uma coisa, eu sirvo ao Senhor há mais de 20 anos e tenho um pouco de experiência quando fala-se de servir ao Senhor. E eu tenho observado uma coisa, que muitas pessoas, elas não servem a Deus com alegria, elas não servem a Deus com vontade, elas servem a Deus como se fosse a força, como se fossem obrigados àquilo. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus não quer que você sirva a Ele com tristeza. Deus quer que você sirva a Deus com alegria. Ele não quer que você sirva a Ele à força. É por isso que Ele próprio disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me sirva. E eu tenho visto cristãos usarem os seguintes termos. Chegam na casa de um irmão, chegam na casa de um amigo e dizem assim: vamos fazer aqui uma oraçãozinha, ou seja, tempinho curto. Então para Deus as coisas são pequenas, né? São no diminutivo. Vamos fazer uma oraçãozinha, vamos ler aqui uma palavrinha. E isso quando fazem, diga essa verdade, né? Vamos fazer aqui um minutinho de oração, vamos fazer um momentinho de oração. Ou seja, quando é para Deus, as coisas são pequenas. E se passar um pouco do tempo, a gente já começa a ficar preocupado. Você, quando está na sua missa, o que acontece? Esse padre não termina essa missa hoje. Esse seminarista não vai terminar mais esse sermão. Esse pastor não termina mais. E não tira o olho do relógio, preocupado com que horas vai terminar aquela reunião, e começa a se irritar. E a palavra deixa bem claro: sirva ao Senhor com alegria, louvado seja Deus. Entre diante dele com cânticos, apresentai-vos diante dele com cântico. Cântico é com alegria, cântico é com felicidade. E o mais importante, ou melhor, o mais interessante, é que estas pessoas que gostam de fazer, quando fazem tudo para Deus de uma forma pequena, no diminutivo, essas mesmas são aquelas de quando estão aí perambulando pelo mundo, fazendo aquilo que lhe agrada, não se preocupa com o tempo. Senta em frente a uma TV, assiste
O futebol, 90 minutos, os acréscimos, se for uma final, não é? E se tiver mais um tempo, ele está ali, uma prorrogação, ele vai estar ali. Se tiver pênalti, ele vai estar ali. E depois, se o time dele ganhar, ele ainda sai pelas ruas comemorando, fazendo barulho, festejando, porque, aliás, o seu time de futebol ganhou. E você se alegra por causa daquilo. Terminou o jogo, você sai pela rua, sai divulgando, no outro dia ainda sai comentando com os colegas, se alegrando, xingando os adversários. Filho de Deus. Quando você vai para as reuniões da sua igreja, você vai com alegria e no outro dia você chega compartilhando isso com as pessoas. Você chega falando, olha, eu fui à igreja ontem e ouvi uma palavra, foi uma palavra tão boa, foi uma palavra abençoada por Deus, Deus falou comigo, eu te convido à igreja, como foi forte aquela pregação, ela falou profundamente ao meu coração, eu saí da igreja reavivado, a minha fé, ela foi fortalecida, eu estou grato a Deus por tudo aquilo. Oh, se eu fosse você, eu também iria para a igreja. Deus vai falar contigo. Você transmite também essa alegria, meu irmão? Você também transmite essa alegria, minha irmã, quando vai para a casa de Deus? Olha, Deus sabe. Deus te conhece. Eu não te conheço. Mas Deus, Ele te conhece. Alguém te convida para ir para uma igreja? Ah, não tenho tempo não, cara. Estou muito ocupado. Trabalho da faculdade, estudo, curso, trabalho, academia. Não tem tempo. Assim diz a palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 33. E Jesus ainda disse, observai as aves do céu, que elas não semeiam, nem juntam em celeiro, e todavia o vosso Pai Celestial alimenta a todas elas. Quanto mais a vós, homens de pequena fé, Ele não vai ter cuidado de você? Observe os lírios do campo, que nem tecem e nem fiam, que hoje existe, mas é lançado na fornalha. Em verdade eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto a um lírio do campo. Ou seja, sirva ao Senhor com alegria, porque o Senhor, Ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. Outra coisa, Deus quer que você sirva a Ele, sabe como? Deus quer que você sirva a Ele com humildade, com toda a humildade. Não é com um coração orgulhoso, não é com um coração cheio de soberba, cheio de prepotência, pois o soberbo Deus abate, mas os humildes Ele exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 19, versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Como que Paulo ensinava? De casa em casa. Demonstrando o quê? Humildade. Capítulo 20, verso 20. Capítulo 19, a palavra do Senhor, ela nos diz, e no versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Como? Quando ela estava sendo pregada na humildade. Quando Paulo estava servindo ao Senhor na humildade. Eu entrar na casa dessa pessoa para falar de Deus, para falar de Jesus. Entre. Não olhe para a casa física. Não olhe para a matéria. Olhe para a palavra de Deus que você está levando, porque essa palavra, ela é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Sirva ao Senhor com humildade. Sirva ao Senhor com toda a humildade. Vá de casa em casa, se necessário for. Faça o bem a todas as pessoas. Sirva a Deus com humildade. Sabe o que Deus quer de você? Deus, Ele quer que você o sirva com seus bens. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8, versículo de número 3. A palavra do Senhor nos diz que algumas mulheres, elas contribuíam com seus bens com o ministério de Jesus. Você sabia disso?
Jesus recebia ofertas dessas mulheres. Lucas capítulo 8, verso 3, você pode ver. Essas mulheres, elas davam suporte financeiro. Elas contribuíam com o ministério de Jesus. E há pessoas ignorantes que dizem, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele não precisa de ajuda, mas a obra dele na terra precisa. Você sabia disso? Os missionários precisam da ajuda, precisam da contribuição, porque existem milhares de pessoas que abandonaram seus trabalhos, que abandonaram as suas vidas particulares. Sabe para quê? Para poder dedicarem-se 100% à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele abandonou a sua vida que ele vivia para poder servir ao Senhor. E assim também foram os demais apóstolos. O próprio Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, e nós deixamos nossas casas, família, deixamos tudo para poder te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus disse, aqui na terra vocês vão ganhar 100 vezes tanto. E no porvir vocês vão ganhar a vida eterna. Então sirva a Deus com os seus bens. Oferte na sua igreja, dizime na sua igreja, ajude aquelas pessoas que precisam, ajude os necessitados. Quando você doa 1 quilo de alimento, quando você doa uma cesta básica, você está contribuindo com o reino de Deus, está amontoando brasas vivas sobre a tua cabeça e tu serás recompensado por isso. Isso é servir a Deus com os seus bens. E eu me recordo de alguns anos atrás, quando eu presenciei uma pessoa que estava ao chão, gravemente ferido. E um homem foi convidado a socorrê-lo até o hospital. E ele pegou e disse assim, eu não vou sujar o banco do meu carro para colocar uma pessoa que está sangrando. E não levou aquela pessoa para o hospital. Preste atenção numa coisa. O teu carro, a tua moto, tem algum valor no reino de Deus? Serve de alguma coisa no reino de Deus? Ou o teu carro, a tua moto só serve para você colocar uma mulher em cima e ir para os motéis e se prostituir? O que tu tem só serve para você cometer as orgias aqui na face dessa terra? E quando alguém precisa não serve, é isso? Não é dessa forma que você vai servir a Deus, meu amigo. Não é dessa forma que Deus vai se agradar da tua vida. Sabe o que a Bíblia nos ensina por intermédio do salmista? Ele dizia assim, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo aquilo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se tens um carro, que o teu carro esteja disposto a ajudar as pessoas. Se você tem uma moto, que a tua moto esteja disponível para ajudar as pessoas. Fazendo assim, você está ajudando não a elas, mas você está também contribuindo com o próprio reino de Deus. Você sabe o que é que Deus quer de você? Deus, ele quer que você sirva a Ele diante de todas as circunstâncias da vida. Deus quer que você sirva a Ele na escassez, mas também na abundância. Deus quer que você sirva a Ele na paz, mas também na ausência da mesma. A palavra nos conta em Daniel capítulo 3, verso de número 14 ao 18, nos fala de 3 jovens que estavam diante de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei construiu uma imagem de escultura no campo de Dura, província da Babilônia. E ele mandou todo mundo dobrar os seus joelhos diante daquela imagem. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não, nós não vamos nos dobrar. E o rei tinha preparado uma grande fornalha de fogo ardente. E aquele homem, aquela mulher que não dobrasse os seus joelhos diante daquela imagem, seria lançado dentro daquela fornalha. E aqueles 3 jovens foram levados até a presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor lhes fez uma pergunta, Sadraque, Mesaque e Abednego, por que vocês não se dobraram diante da imagem que eu construí? Por acaso você está zombando de mim? Fiquem vocês sabendo de uma coisa, que eu vou dar uma segunda oportunidade a vocês. E vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E se vocês não se dobrarem diante da imagem que eu construí, eu vou lançá-los dentro da fornalha e quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês de minhas mãos. E eles disseram, rei, fica sabendo que o Deus a quem nós servimos, ele vai nos livrar. Mas de uma coisa, fica tu sabendo, nós não adoramos imagem de escultura. E assim aconteceu. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais.
mandou os soldados mais fortes do seu império amarrarem de pés e mãos a Sadraque, Mesaque e Abednego e disse: lancem eles dentro da fornalha de fogo ardente. E assim aqueles 3 jovens foram lançados. E o rei estava numa altura privilegiada, olhou para dentro da fornalha e perguntou a um dos seus oficiais, dizendo: peraí, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E ele disse: sim, rei, foram 3. E ele perguntou: mas como pode? Eu vejo 4 homens que passeiam soltos dentro do fogo, e o 4º é semelhante ao Filho dos deuses. Sabes quem era aquele 4º homem que estava na fornalha? Jesus. E o rei gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde para fora. E a Bíblia diz que eles saíram ilesos, nem cheiro de fumaça havia nos seus corpos, e nem sequer a palha dos seus chapéus foram queimados. Sabe por quê? Porque diante das ameaças, diante do momento mais terrível da sua vida, eles preferiram servir a Deus, até mesmo diante das ameaças de um dos maiores impérios existenciais da época. E para finalizarmos, 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 16. Sabe o que é que Deus quer de você? Deus quer que você seja exemplo. Deus quer que você seja modelo de cristão. Deus quer que você seja modelo de pai. Deus quer que você seja modelo de profissional. Deus quer que você seja modelo de ser humano, ao ponto das pessoas olharem para você e tenham o desejo de ser igual a você, ou pelo menos de fazer algo que você faz. Você sabe o que é um modelo? Preste atenção nos modelos da vida real, da vida secular. O homem tem que ser perfeito, o homem tem que ter as curvas perfeitas, e com a mulher não é diferente. Só que Jesus está nos convidando através da sua palavra a sermos modelos de cristão. Então, meu prezado amigo e amiga, seja modelo de cristão. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Espero ter contribuído bastante com a sua vida neste momento.